Boa parte do trabalho dentro do Photoshop vai ser necessário um trabalho de composição. O trabalho de composição, você vai estar pegando partes da imagem e recortando e compondo com outras partes da imagem ou com novas imagens. Então você vai ter um trabalho de seleção, de copiar, colar, de mesclagem. E é o que eu quero mostrar aqui nesse projeto. Algumas opçõezinhas de como você selecionar partes da imagem para cumprir um certo objetivo. Então eu vou começar aqui com essa imagem da caixa. E vou diminuir meu Bini Bridge. Para eu separar essa imagem do fundo, primeira coisa que eu sempre vou ter que fazer é tirar o cadeado da camada. Esse cadeado está protegendo a transparência da imagem. Como essa imagem é um JPEG, ela não aceita transparência. E para eu poder salvar ela como um JPEG ainda, ela vem proteger a transparência. Eu vou tirar esse cadeado, só selecionar ele, arrastar para a lixeira, ou dar um duplo clique na camada. Das duas formas você tira o cadeado. E daí eu vou pegar a primeira ferramenta para isso, que é a Magic Wand, que é a varinha mágica. Eu seleciono a varinha mágica e daí eu tenho algumas opções aqui em cima. O que é mais importante dessas opções é o nível de tolerância, o anti-aliasing e o continuous. O nível de tolerância define quanto de tons diferentes você vai pegar, sendo o máximo 255. Quando você clicar, você pega a imagem toda em 255 e o mínimo 0. Daí você não pegaria nenhum outro pixel a não ser aquele mesmo. Eu vou colocar aqui um nível maior e dar aqui uns 20 pontos de tolerância. Daí quando eu clico na parte branca, eu pego toda a parte branca da imagem. No caso, eu estou pegando a parte do fundo e não a imagem em si. Porque a imagem em si ela tem vários tons diferentes, enquanto o fundo ele é um branco homogêneo. Mas como eu selecionei aqui o fundo, eu tenho que inverter ele para selecionar a caixa. Então eu venho aqui em selecionar, inverse. E aí ele inverteu a minha seleção. A aba selecionar é onde tem todas as opções de seleção, por isso que eu venho nela. Daí eu venho aqui em selecionar, inverse, e ele inverteu a minha seleção. Cada vez que você volta lá, você inverte mais uma vez. Aí o que eu vou fazer? Ou eu duplico esses pixels para uma nova camada, usando Ctrl, Command J. Ou outra opção que eu tenho é fazer uma máscara na imagem. Para fazer uma máscara é só clicar nesse botãozinho e você já tem uma máscara. As duas formas são práticas, você pode usar Ctrl J e você já tem uma cópia recortada. Ou na própria imagem, você tendo ali a seleção, você usa o botão de máscara. Uma última forma de fazer seria, antes mesmo de ter invertido a minha seleção, eu deixando aqui ela ainda na parte branca, eu vim na minha imagem e clicar em deletar. Daí eu deletei os pixels brancos. Também é uma última opção. Se eu vir aqui na imagem, nos cantinhos dela, vocês vão ver que os últimos pixels aqui, eles não são cortados diretamente. Eu não tenho aqui um corte direto, eu tenho um pixel, daí ele um pouquinho desfocadinho e sumindo, ficando mais transparente, daí mais transparente até ficar 100% transparente e sumir. Essa transparência que tem do recorte é devido à opção que eu tinha na varinha mágica de anti-alias. Esse anti-alias define que ele vai fazer a seleção com o anti-alias em volta. E o anti-alias é esse leve desfoque, essa leve transparênciazinha nos contornos. Que ela é imprescindível, ela que faz um resultado de recorte bacana na imagem. A opção Continuous que tem aqui, ela vai definir se a sua seleção ela é contínua ou se ela vai separada por uma barreira. Então, se por exemplo, eu fizer uma pintura preta na tela e eu pegar aqui minha varinha mágica e eu dar um clique, a seleção vai ser interrompida pela pintura preta. Se eu desligar a caixinha contínua e eu der um clique, ele vai pegar toda a imagem. Então, sempre que eu clicar, ele pega totalmente porque o contínuo está desligado. Se eu ligo o contínuo, ele pega só até a barreira. Eu vou deixar aqui o contínuo ligado e eu quero mostrar uma última opção, que são as opções de interpolação. Nessas opções, se define se você quer somar a sua seleção, apagar da sua seleção ou fazer uma intersecção entre partes da sua seleção. Então, por exemplo, nessa primeira opção, se eu clico e depois eu clico em outra área, eu estou trocando de posição a minha seleção. Se eu venho no segundo, que é o de somar, para cada novo clique, eu estou somando mais partes da minha seleção. E daí eu selecionei todas essas partes que eu cliquei. Se eu escolho o de apagar, eu estou apagando partes da minha seleção. E se eu escolher intersecção, ele vai fazer uma intersecção entre o que eu clicar agora e as áreas que já estão selecionadas. Eu vou mudar aqui de opção, eu vou fechar esse projetinho. E eu vou trazer aqui a próxima caixinha. Nessa próxima caixinha, se eu tentar recortar ela com a varinha mágica, eu não vou conseguir, devido ao nível de tolerância. Se eu deixar uma tolerância baixa,
eu só pego as partes brancas e não pego a sombra. Se eu deixo uma tolerância alta, embora eu pegue ali as sombras, eu também pego partes da caixa. Então não tem como com a varinha mágica eu selecionar essa imagem. Então eu vou vir aqui em seleção e desselecionar a tela, daí sai todas as seleções que eu já tenho na tela, e vou pegar a ferramenta Quick Selection. A Quick Selection ela é como se fosse um pincel. Você define aqui o tamanho desse pincel, liga a opção Auto Enhance, ela é ótima, ela vai tentar definir melhor as bordas depois que você já fez a seleção. E daí você vem na tela e você vai colorindo, vai pintando a área no qual você quer selecionar. Quando você terminou de fazer toda a área, ele já tem a seleção. E o esquema vai ser o mesmo. Joga o cadeado fora, pode arrastar para a lixeira ou dar um duplo clique. Depois que você fez isso, você pode ou deletar os pixels usando o del, ou inverter a seleção vindo selecionar, inverter e usar Ctrl J para duplicar a caixa. Ou a última opção, eu posso estar com a minha seleção e a caixa e clicar no botãozinho de máscara e ter aqui uma máscara recortando a minha imagem. Vamos agora para o último exemplo. E no que eu quero mostrar nesse último exemplo é que a gente tem algumas opções de seleções já meio que prontas. Eu tenho aqui Marquee Selection, caso eu quisesse recortar aqui um quadrado da imagem. Eu tenho aqui a Marquee Selection Elliptical, ela faz um círculo. E eu tenho também a opção Laço. A opção Laço normal, você desenha a mão livre na tela. E a opção Polygonal Laço, você coloca cada um dos vértices que você precisa. Então aqui nessa caixa, eu posso clicar aqui num dos vértices. Eu só cliquei fora aqui para cancelar a seleção. Vou clicar em ESC para cancelar a ferramenta. Ctrl D para cancelar a seleção. Venho aqui com a ferramenta, dou um clique numa aresta. Depois na outra. E eu vou clicando em cada uma das arestas até fazer todo o perímetro do objeto. E eu tenho que agora clicar na primeira aresta. Assim que eu clicar, ele terminou a seleção e de novo o mesmo procedimento. Deleto aqui o cadeado. Escolho a opção de máscara, ou uso o Ctrl J para fazer uma cópia da camada, ou venho aqui em selecionar, inverter para dessa vez pegar o fundo e uso a tecla del para deletar os pixels do fundo.